E aí, meus queridos futuros técnicos de segurança do trabalho, saudando vocês aí. Nossa disciplina ainda não terminou, ainda tem matéria para ver, então vamos dar continuidade hoje com mais um risco ocupacional, encerrando toda aquela gama de risco que a gente tem na NR15. Hoje a gente vai falar de vibração. Vibração ocupacional. A vibração relacionada com o ambiente de trabalho, com as máquinas, com as condições do nosso ambiente de trabalho. Não é verdade, pessoal? E hoje, mais uma vez, eu reafirmo. E aí? Existe ou não existe risco? A atividade sem risco? Quem acha isso aí é um futuro candidato a um acidente. Não, não, pessoal? Pois é, não é loucura não, nem querendo também trazer, não é, problemas para a sua cabecinha. Não, é que existe e todo risco tem que ser calculado, todo risco tem que ser neutralizado, né? É eliminado com as medidas de engenharia, que a gente vai falar um pouquinho aí na frente da nossa aula. Então vamos continuar. Como é sempre de costume, né, eu, professor Rafael, trago um conceito. E não seria diferente com a vibração, não é verdade? O que seria a vibração conceituando? Um corpo está em vibração quando descreve um movimento oscilatório em torno de um ponto fixo. Um movimento de oscilação em torno de um ponto fixo. Certo? Então, se vocês prestarem atenção ali, aqui no nosso card, tá? O pessoal tá com a britadeira. Essa britadeira, o que é que ela faz? Movimento oscilatório em torno do eixo, que é o ponto fixo. Por isso a gente tem o quê? Vibração. É isso aí, pessoal? Seria mais ou menos assim. As ondas vibratórias, certo? Trazendo em torno desse ponto fixo. Aí vocês viram esse card, né, que eu coloquei agora, da vibração, mostrando as ondas vibratórias, que também são acompanhadas por ondas sonoras, porque a vibração também está bem atrelada ao ruído. Ruído e vibração se misturam, né, como frio e umidade. Entendeu? Interessante, né? Então, é simples. Esse é o conceito de vibração. Essa é uma forma física de demonstrar a oscilação do efeito vibratório, certo? Essa é uma forma física que vocês estão vendo aí, tá bom? O que vai interessar para nós é que essa fonte de vibração ela esteja relacionada com o trabalhador, com o corpo do trabalhador, com as partes do corpo do trabalhador, aonde essa vibração vai incidir e causar justamente a doença ou até o acidente no uso da vibração dentro da produção do ambiente de trabalho, tá bom? Então, onde é que a gente pode encontrar? Quais as fontes que a gente poderia encontrar esse risco? Máquinas e equipamentos, com certeza, que utilizam da vibração como força motriz, como vocês veem no card aí, certo? Então, furadeiras elétricas, motosserras também, furadeiras pneumáticas que usam a pressão do ar, né? Em demolições, reparo de vias públicas, em obra mesmo, certo? A gente tem muita vibração, certo? De uma parte do corpo, não de corpo inteiro. Aí tem também, certo? Tem vários tipos de equipamentos que, se vocês observarem o eixo vibratório dele, vocês vão perceber. Máquinas pesadas, como PC, pá carregadeira, retroescavadeira, até o ônibus, certo? O motorista também, essa função é feita a vibração, certo? A vibração, só que o que a empresa lá paga, insalubridade, aí é outra história. A gente vai chegar na NR15, tá bom? Então, um ramo que dá muito, tá aí no card, é construção civil e outro é mineração. Eu conheci os dois. Meu amigo, você não sabe o quanto os trabalhadores da mineração são expostos à vibração. A vibração, o ruído e a poeira mineral sílica, porque eles furam as pedras, certo?
para depois ser colocada as bananas de dinamite, né? Como o pessoal chama vulgarmente e praticamente de bananas de dinamite. Mas aqui na aula de 19 explosivo, a gente fala, vamos levando assim. Ok, porque se for para falar de explosivo eu também falei, porque eu tive experiência, né? A construção civil com explosão, tá bom? E aí a gente sabe um pouco do que é. De nitron, né? Aí a gente vai chegar. Certo? Então vamos em frente. A vibração ocupacional. Para que a vibração se torne ocupacional, deve haver o contato do homem com o equipamento. O equipamento é quem transmite a vibração. Foi o que eu falei para vocês. Entendeu? Então, há vários equipamentos que vocês vão ter a ideia no ambiente prático, vendo, né, não só assim por foto, vocês vão reconhecer rapidamente, fazer o reconhecimento do risco quando ele estiver utilizando. Furadeiras industriais, né, e outros tipos de equipamentos. Ao contrário de muitos agentes ambientais, a vibração somente será problema quando houver o contato físico entre o indivíduo e a fonte. Olha que coisa interessante, certo? O que auxilia no reconhecimento do risco. Então, o trabalhador só vai estar exposto à vibração quando ele estiver operando, né, a máquina, o equipamento. Ali em cima tem um nome engraçado para aquela máquina ali, o pessoal chama de motocicleta de baiano. Entendeu o sentido? Motocicleta de baiano. E com certeza a exposição à vibração aí é grande, né? Não vou nem olhar os outros riscos, porque a gente está visando a vibração, mas dá muita brecha para o ergonômico, o químico, o físico, só não biológico. Então tem muitas atividades que você olha assim, meu amigo, e ainda dizem que não existem riscos ocupacionais nas atividades. Quais seriam os efeitos dessas vibrações? Olha, eu vou falar aqui um pouco, certo? Mas não é o objetivo da gente falar sobre as doenças, sobre o efeito, porque isso é da disciplina de doenças ocupacionais. Mas vamos prestar atenção. Vibrações elevadas, superiores a 600 Hz. Hertz é a medida de vibração que é feita com um aparelhinho que está bem aqui perto de vocês, certo? Ele vai medir em dois casos aqui, ó, ele está em cima, certo? O medidor de vibração, e aqui, ó, no banco da máquina ali, ó, onde ele é feito para medir também, certo? Ele é colocado aquele sensor e o cara vai operar a máquina com aquele sensor lá embaixo, onde é medida a vibração. Estão entendendo? Coisa interessante, né? A gente vai chegar aí um pouquinho. Certo? Então, porque eu falei de Hertz, aí abri um logamento assim para dizer qual era a grandeza que mede vibração. Certo? 600 Hz já provoca efeitos neuromusculares, viu? Efeitos neuromusculares. Vibrações superiores a 150 Hz afetam principalmente os dedos. E tem trabalhadores que chegam até a necrosar, porque o efeito é tão grande da vibração, o efeito é tão agudo, que rompe os vasos e há com certeza chance de necrosar, viu? Rompimento da circulação. Vibrações entre 70 e 150 chegam até as mãos, certo? Vibração até 40 e 125 Hz provocam efeitos vasculares na circulação do trabalhador. Vibrações de baixa frequência podem até causar lesões nos ossos. E um dado muito interessante, que esse aqui não tem livro, não tem nada não, é da vida real. Eu, quando trabalhei com mineração, eu conversava muito com os trabalhadores, claro, conversar, dialogar sempre com todos, trabalhadores, empregadores, gerentes e supervisores, é a nossa função, né? E eu conversava muito e eles passavam as suas experiências. E eles diziam que tinham lá na cidade deles, certo? Esse pessoal da mineração que trabalhava com explosivo, muitos mineradores aposentados, certo? Com uma doença bem característica que você vai até achar engraçado, mas ó, mal de Parkinson. Será que isso era só hereditário? Não, né? Apesar que a ciência aí já está querendo descaracterizar a questão da hereditariedade, mas vamos em frente, né? Isso aí não é objeto nosso de estudo, mas muitos eram, certo? Aposentados já até antes do tempo mesmo, porque a propensão a desenvolver o quê? Mal de Parkinson.
Interessante, né? Muhammad Ali, um dos maiores fuzilistas do mundo, ainda vivo, né? Também desenvolveu o quê? Muitas pancadas na cabeça, né, pessoal? Então vamos em frente. E aí, como eu falei para vocês, a vibração ela pode atingir tanto o corpo inteiro, dependendo da máquina e o equipamento, também como pode atingir partes do corpo. Então, quais são as vibrações localizadas? São aquelas transmitidas normalmente às extremidades do corpo, especialmente mãos, braços, certo? E quando a gente utiliza ferramentas manuais, furadeiras industriais, marteletes, né, que aqui em cima martelete, né, conhecido martelete, chamei de bicicleta de baiana, só para uma onda aqui dentro. Na minha época, dentro de obra, né, o pessoal gostava de chamar de motocicleta de baiana aí, giro de obra, né? Martelete, e o operador de martelete é chamado de marteleteiro, a furadeira industrial, certo? E aí outros equipamentos que trazem em si a vibração, certo? E essa vibração é localizada justamente aonde? Se eles estão furando, quebrando membros superiores, certo? Essas são membros inferiores. O cara que trabalha, o borracheiro, também passa a parafusadeira de pneu lá. Ah não, professor, mas só com a pneuzinho bem rapidinho. 8 horas por dia? Ou ele só conserta um carro por dia, meu filho? Pense no tempo de exposição, é a chave para tudo, tempo de exposição, certo? Ele é a chave para tudo, tá bom? E as de corpo inteiro já está dizendo, são aquelas transmitidas para todo o corpo. Acredito que o martelete faça parte vamos dizer, desse grupo, mas o martelete está incluído nesse grupo, com certeza, né? E aí a gente está falando de uma coisa interessante, né, que é sempre essa ligação. No último risco, eu faço questão de reforçar para vocês que a gente está estudando em R15, atrelado à insalubridade, né, um pouco do risco com insalubridade. Falamos de PRA e tal, algumas coisas simples, né? E daqui a um ano vai virar PGR. Eu não sei se vocês estão acompanhando, temos muitos eventos pela internet aí, pessoal. Eventos de Ministério da Secretaria de Inspeção do Trabalho, ENIT, a Escola Nacional de Inspeção do Trabalho, colegas aí estão fazendo aqui da região, de toda a Paraíba, fazendo evento, onde eu participei de um muito bom, comemoração ao dia 27 de julho, falando da questão do SESP, da valorização do SESP. Se você ficar só pensando em assistir filme, uma série, técnico de segurança não vive só assistindo série, não. Entendeu? Vocês têm que ir para a live. O pessoal, Instagram está rodando aí. Então é o que eu disse. Dou graças a Deus, porque o espaço que a gente não tinha, hoje a gente tem dentro de uma área em que ninguém domina, que é a internet. Então ninguém vai fazer questão. Ninguém vai, essa live é de segurança do trabalho, bloqueia. Não. Entendeu? A mídia perdeu muito, e não valorizar a segurança do trabalho. Entendeu? Então, pensem nisso aí. A coisa está mudando, eu estou vendo muita coisa aí. Eu procuro conhecimento, porque lá na frente eu vou precisar. Daqui a um ano, coisas vão mudar. E não são tão boas, não, tá? A gente não vai sair de muita coisa, não. Só são mudanças que atrelam um novo futuro, mas que trazem benefícios, não muito, tá? A insalubridade será constatada de grau médio, através do anexo 8, vibrações, certo? Se fará igual aos outros anexos, através de laudo pericial, certo? O laudo pericial feito por profissional legalmente habilitado e capacitado para isso, ou pela Secretaria de Inspeção do Trabalho, constatando que aquela função, aquele trabalho é sim insalubre por estar exposto à vibração sem medidas de proteção adequadas, tá bom? Não se pode negar. E uma das coisas que vai caracterizar esse laudo é a medição feita com medidor de vibração, onde ele mede a parte de corpo inteiro. Vocês veem aqui abaixo do meu card, aqui abaixo, vocês veem aqui embaixo, ó. Aqui embaixo, brincadeira, vocês veem aqui embaixo do card, o sensor colocado no banco da máquina, para que ele faça a medição, né? A parte onde está, certo? E a gente tem até dentro aqui, ó, do nosso card, na visão do equipamento, as partes onde são colocadas os sensores. Pode colocar até no dedo aqui, ó, entendeu? Para que seja medida a vibração, se a vibração for
em uma parte do corpo, tá bom? Então esse equipamento, gente, é um dos mais caros, certo? O medidor de vibração desse já chega a 28 mil, basicamente 32 mil reais. Ele deve estar agora no mercado, viu? O preço de um carro, certo? Para quem pensa em consultoria, né? Não é fácil. O preço de um carro aí para você trabalhar com medição de vibração, certo? E eu conheci, eu rodo, né? Também rodei muito. Eu conheci aqui no estado da Paraíba 5 engenheiros com equipamento desse, certo? 5, porque realmente não é fácil não. E 2 era antigo equipamento, esse é o mais novo aí, tá? Então é um custo alto para se fazer medição de vibração, mas dá, mas vai, né? Há um retorno sim, se Deus quiser. Então esse instrumento, também chamado de, ele tecnicamente a gente chama vulgarmente medidor de vibração, mas o nome científico dele é um microlog, né, analisador microlog, certo? Ele é usado justamente para classificar e dizer os níveis de vibração em que o trabalhador se encontra exposto, certo? E uma questão bem, vamos dizer assim, pertinente que eu tenho que falar agora é que não existe limite de tolerância na legislação brasileira, CLT ou NR15, mais especificadamente para vibração, limite de tolerância. Nós usamos o limite, quer dizer, os profissionais que elaboram os laudos usam o limite da agência internacional, certo? ACGIH, ou Diretiva 2002/44/EC da Comunidade Europeia, certo? Para caracterizar, certo, o limite de tolerância para a vibração. Porque no Brasil, olha aí onde a nossa NR15 teria que ser atualizada, trazer limites de tolerância para a vibração. Sem problema, era só copiar lá o da ACGIH e colocar na NR15, porque a gente já usa. Os profissionais usam nos seus lados o limite de tolerância dela, entendeu? Então, se consulta a CGIH para dizer qual é o limite de tolerância X, Y, certo? Onde o trabalhador está exposto e é considerado insalubre, tá? A NR15 ela considera de cara, se pegar lá, como sempre, através de laudo técnico, o trabalhador sem medidas de proteção. Então, é considerado insalubre, certo? Nessa questão. Certo? E aí a gente vai para onde? Medidas de controle, hierarquia de prevenção. E ontem eu estava participando dessa live aí do dia 27 de julho, né? E depois eu participei da live com um colega também, engenheiro de segurança, onde ele até citou o meu nome e disse, ó, tem um professor aqui na nossa região que fala muito dessa questão, e eu também bato muito, porque a gente tem que saber que EPI é o último recurso, está a classe, eu fui um dos que bati sempre nessa tecla, e agora a nossa classe está conscientizada de que medidas de coletivas são e deverão ser sempre a melhor opção, certo? Não querendo acabar com EPI, não é necessário, tem áreas que sim, certo? Mas a redução da vibração, ela vai ser feita com medidas de proteção. Tem uma medida individual, certo? No final eu vou falar para vocês, mas é a única, porque criaram esse equipamento, mas somente. Então, e a gente não consegue retirar mesmo, realmente neutralizar a vibração do processo, porque ela faz parte, né? Normalmente o que a gente consegue é diminuir a intensidade na medida coletiva da vibração, certo? E aí a gente tem que ter uma série de fatores, desde equipamento, como os assentos, certo? E a gente vai chegar aí. Eu vou até mostrar para vocês umas coisas interessantes que se usa por aí, tá? Desde cabos, de pegas de máquinas que estão aqui, ó, e equipamentos anatômicos e com amortecimento também, para evitar reduzir o nível de vibração, certo? Isolamento, aí a gente trabalha com a questão de isolamento também para redução do nível de vibração, certo? O que seriam esses isolantes? São isolantes plásticos, certo? Que também são usados aí pela engenharia mecânica, que vai usar esse tipo aqui, ó, gente. Vocês podem ver aqui no card de baixo, ó, molas, certo? Esse equipamento ele transmite vibração, ele vibra, certo? Mas com esse sistema de molas, o que é que acontece?
a redução. Então é feita a medição em cima disso aí, comparado antes e depois, a gente vê que reduziu, a gente vai lá na tabela da CGIH e vê que realmente o limite de tolerância, né, a parte da exposição foi reduzida, entendeu? Então se aplicou o quê? A medida coletiva, que é muito mais efetiva do que a individual. Então hoje, vocês já foram meus alunos, outros que porventura veem esse vídeo, certo? Nunca vão ver o professor Rafael Campos dizendo primeiro o EPI, porque ele sabe que o EPI não é a solução do problema, certo? A solução é projeto, certo? Equipamentos que possam desenvolver realmente a neutralização, como esse tipo de equipamentos que eu estou mostrando a vocês, tá bom, gente? Então vamos aprender. Ah, professor, mas eu vou ter que fazer essa mola aí, como essa daqui, ó. Não, meu amiguinho. Eu já falei, projeto. Ontem, quando a gente falou da valorização do CESP lá na live, o pessoal falou, engenheiro, a atuação mais eficaz do técnico, do engenheiro dentro da sociedade em conjunto, trazendo as medidas, o técnico reconhecendo, trabalhando junto com o engenheiro em medida de proteção coletiva adequada, certo? Cada um dentro do seu quadrado, mas todo mundo junto, no só objetivo, que é melhorar o ambiente de trabalho. Então vocês vão fazer isso. Não existe, vocês não vão sair do curso comigo achando que vão fazer gambiarra aí, amarrando máquina com borracha de sandália havaiana, só se for. Não é verdade? Então é isso, é as medidas coletivas, é esses sistemas, pesquisa-se, o que dá para resolver dá, o que não a gente tem que pedir ajuda aos universitários, que é a engenharia de segurança, não é verdade? Então pensem bem nisso aí. E no final a gente tem a questão das luvas, existem as luvas, certo? Nós temos as luvas, o pessoal fala aí, certo? É muito conhecida. As luvas anti-vibração. Vou mostrar para vocês aqui bem rapidinho, porque eu não esqueci de colocar aqui no meu card as luvas anti-vibração, mas eu coloco novamente para que vocês entendam. Essas queridas aqui são chamadas de luva anti-vibração. Elas ajudam na retenção da vibração para quem opera máquinas. Vibração não de corpo inteiro, né? Partes localizadas do corpo. Tá vendo aí? Certo? Porque se você não tiver, aí o que é que acontece, meu pessoal? Vocês estão achando que é brincadeira? É nada. Realidade. Vejam aqui do meu lado, mãozinhas expostas à vibração, sem proteção adequada. O que é que acontece? Rompimento dos vasos. Olha aí, que eu falei para vocês, tá bom? Isso aí é bem característico de doenças ocupacionais. Então, sem proteção adequada, sem o trabalho feito como nós temos que fazer, sem as medidas de proteção, o trabalhador sofre, a empresa vai sofrer também se ela não entender isso, entendeu? Se ela não aplicar, certo, gente? Então, vamos à frente, certo? Continuando, a gente vai encerrar, nossa disciplina está pertinho aí, eu sei que vocês estão aí na reposição, semana de reposição, para a semana vem a final, certo? E aí eu vou colocar mais 2 riscos para vocês, a gente fechar essa questão do risco, tá bom? E não vai ter mais aluno meu dizendo que não sabe o que é risco ambiental, o que sabe o que é risco ocupacional, certo? Não aceito mais. Nas próximas aulas vem aí risco biológico, certo? E fechando com o risco ergonômico, noções disso aí para vocês não perderem. E acho que o risco biológico é bastante pelo fato do que a gente está passando por aí, né? Mas a gente vai se apegar bem ao que diz a norma para não sair fora demais, porque tem muita conversa fiada também, tá bom? Então um grande abraço a todos e estudem, vamos para frente. Se Deus quiser, as coisas vêm de melhorar.